pros montes olharei, quem me socorrerá, quem me socorrerá, do meu divino protetor. Auxílio me virá, auxílio me virá, auxílio me virá. Vamos cantar a majestade do Senhor? Na concha das mãos mediu as águas, e com a palma das mãos mediu os céus. Considera as nações como pó diante da sua grandeza. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Em todas as estrelas dos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Quem perdoa mais eu pecador, e sara suas feridas. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus. Toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Na concha das mãos mediu as águas, e com a palma das mãos mediu os céus. Quem pôs as estrelas nos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Convido a todos a abrir a palavra de Deus no Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses.
Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é nosso pastor, o nosso guia. O Senhor nos protege. O Senhor nos guarda. No meio das tempestades da vida, das noites escuras, ou mesmo durante o dia, nós temos a proteção do Senhor. Obrigado, ó Deus. E nos ajude a viver cada dia confiando nas tuas provisões. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o cântico Sublime Graça. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça
o nosso estudo. Vamos abrir na carta de Tiago, no capítulo 1. E hoje nós estaremos trabalhando no versículo 9 até o versículo 12. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos passar por provações. É algo que não escolhemos. Também nós não conseguimos agendar as nossas provações. Elas aparecem de forma inesperada. Muitas vezes são provações que duram um pequeno período. Outras vezes são provações que perduram por anos. Provações que nós não sabemos quando começam a intensidade de cada uma. Mas o certo é que passamos por provações. E Tiago está orientando, aconselhando a igreja como passar por provações com alegria. E ele então mostra em termos do objetivo. Deus tem um objetivo quando ele permite que nós passemos por provações, em termos da nossa perfeição. E dentro deste aspecto, nós precisamos de sabedoria para, de fato, olhar para as provações e ver que há um propósito, há um objetivo. E por causa deste objetivo, nós então podemos nos alegrar. Mas agora ele vai trabalhar como devemos viver sabiamente na pobreza ou na riqueza. Porque muitas das vezes a provação ela vem neste campo econômico. E nós devemos, então, lidar com essas situações. Bom lembrar, Deus não precisa nos testar para que Ele fique sabendo quem nós somos. Ao contrário, quando Ele permite provações em nossas vidas, é para que nós mesmo conheçamos quem nós somos, nos preparando assim para melhor servi-lo. Diante disso, ele nos ajuda a fazer
um autoexame. Muitas das vezes a aprovação ou provações, elas vêm para nos humilhar. Outras vezes, elas podem vir para nos afastar do mundo. Mas também elas podem vir para que pensemos mais nas coisas eternas, nas coisas dos céus. E quando elas chegam, muitas vezes elas revelam o que nós amamos. Se nós amamos mais as coisas aqui, se nós amamos mais as pessoas, se nós amamos mais a nós mesmos, outras das vezes nos ensinam a depender do favor de Deus. Ou mesmo nos ajuda no meio das provações, é um motivo ou nos leva a ajudar outras pessoas que também passam por provações ou irão passar. Mostra que temos nosso senso de utilidade, o que é útil, o que é importante em termos das nossas vidas. O fato que às vezes vem para nos afastar do pecado, outras vezes a provação ou as provações vêm para fortalecer a nossa fé. Então, há várias razões porque Deus permite que as provações venham sobre nós. E outras vezes, nós não saberemos a razão, o motivo que está dentro dos planos secretos de Deus. Estaremos fortalecidos, estaremos mais parecidos com o Senhor Jesus, mas nós não saberemos a razão, as razões, porque estamos passando por provações. Mas agora, neste contexto, nesse texto que lemos, no versículo 9, temos essas palavras. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. Há uma outra versão que diz que deve se gloriar na sua exaltação. E uma pessoa de condição humilde. Este é o contexto aqui, é o contexto de uma pessoa pobre. Uma pessoa economicamente pobre. Ela deve se gloriar ou se alegrar na sua exaltação. Como podemos entender? Olha, conforme já podemos relatar, a provação ela pode vir numa situação financeira. Como ter alegria, como exaltar por uma situação, ou quando está faltando a comida, quando está faltando aquilo que precisamos do dia a dia. E aí, então ele levanta essa situação, esta condição, ela nos leva a ver ou a exaltar dentro dessa condição que estamos vivendo. Isso precisamos olhar no aspecto espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa, no julgamento deste mundo, ela não tem nenhuma expressão, é considerado como desprezível por causa da sua condição financeira, da sua condição social. Contudo, Deus a recebe, Deus a considera como sendo uma pessoa importante, uma pessoa exaltada. E temos que olhar, em Cristo Jesus,
nós somos ricos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos exaltados. Porque Ele é justo. Por isso, Ele nos dá, ou Ele nos declara justo. Ele é o Filho de Deus. E nós, nele, fomos adotados na família de Deus. Ele é o herdeiro do reino. Nele, nós somos co-herdeiros do reino. Ele é eternamente. Por causa disso, Ele nos deu a vida eterna. Podemos passar por fome, mas Ele, Jesus, é o pão da vida. Podemos passar por sede, mas Ele é a água da vida. Podemos ser pobres, mas Ele é rico. Podemos ser rejeitados, mas Deus, Ele nos recebeu. O Deus Todo-Poderoso, o grandioso Eu Sou. Nós somos recebidos por Ele. Podemos não ter um lar, mas em Cristo nós temos o céu, que é o lar eterno. Então é dentro deste contexto, então, que Tiago está falando para os irmãos que passavam por sofrimento, estavam dispersos, e dentro desse contexto poderiam ter perdido casa, bens, empregos, e vivendo agora com extrema pobreza. A Tiago está falando, olha, o irmão de condição humilde, que está vivendo dentro dessa situação, deve gloriar na dignidade ou na exaltação. Interessante que Paulo, escrevendo, aconselhando, orientando, fortalecendo a igreja, no capítulo 8, versículo 16 a 18, temos as seguintes palavras. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado. O sofrimento, provações, é por um pequeno período. Conforme já relatamos, ser dias, meses ou anos. Mas isso comparado com a glória futura, é um pequeno período. Por isso, em Cristo, podemos passar por privações financeiras. E, contudo, com alegria, sabendo que há algo precioso que nos espera, porque somos herdeiro ou co-herdeiro com Cristo. Pedro escrevendo também à igreja, em 1 Pedro 2, de 8 a 10, temos as seguintes palavras. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. Olha a posição que ocupamos. Uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. É a riqueza. Por isso nós somos exaltados. É a nossa posição. Veja como que o escritor aos Hebreus fala a respeito de Moisés. No capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quando ele comparava o sofrimento, as tribulações, o maltrato, ele olhava para a frente e via o galardão que esperava. Por isso, ele sabiamente viveu uma vida com tantas privações, porque ele conseguia perceber que no meio dessas privações estava um Deus que cuidava dele, cuidava do povo que ele estava conduzindo. Tinha um galardão, tinha uma promessa, tinha um tesouro. Do outro lado, meus irmãos, há muitas pessoas que têm dificuldade para lidar, não com a pobreza, mas sim com a riqueza, com a fartura, quando tem bens. E é por isso, então, que no versículo 10 de Tiago, capítulo 1, versículo 10, temos as palavras: e o rico na sua insignificância, porque ele passará. E aí vem comparando como a flor da erva. No versículo 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Há muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com a riqueza. Quando Deus concede bens, não tem dificuldade de lidar com isso. Há muitas pessoas que caminham a vida cristã de forma tão alegre, de forma tão virtuosa, quando tem um momento ou na sua vida privada de bens materiais. Mas o dia que consegue um bom emprego, o dia que consegue adquirir um bem, então começa agora a ter dificuldade para servir ao Senhor. Não tem tempo mais para adorar, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para a leitura, para a vida de oração, não tem tempo para a comunhão ou para a meditação, porque agora tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar, pessoas para receber, falar para tantos, e etc, etc, etc. E não tem tempo mais para adorar ao Senhor, para ser grato ao Senhor. Esquece de que os bens que tem, é o Senhor mesmo que deu. Então, Tiago vem falando, cuidado, cuidado, porque da mesma forma que o pobre passa por dificuldades, por privações, porque não tem recurso, o rico, ele não
pode, com seu dinheiro, comprar coisa que satisfaz em termos da sua própria alma. Hoje ele pode ter e amanhã ele não pode ter bens. E mesmo quando tem bens, ele não consegue comprar. Da mesma forma que o pobre não consegue comprar. Deixa eu exemplificar isso. Como que o rico consegue comprar um ano mais de vida? E se a vida está terminando, não importa o valor que ele tenha, não importa o quanto ele ofereça, se a vida chegou ou está chegando ao final, ele não pode comprar um nada. Ele não pode comprar mais um dia, ele não pode comprar mais uma hora, ele não pode comprar mais um minuto na sua existência. Por isso, é insignificante. Por isso é comparado agora a essa situação da flor da relva. Tudo passa, tudo passa. Então, diante dessa situação, há uma dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. O rico, ele precisa aprender a depender de Deus e não achar que a riqueza, os seus bens, conseguem resolver toda a questão da sua vida. Sendo rico, também ele irá passar por provações. Talvez não seja aprovação por falta de dinheiro. Muitas das vezes, a aprovação é por ter muito dinheiro. Talvez a aprovação não seja porque as pessoas vêm zombar dele, da sua condição. Mas talvez vai ser explorado pelas pessoas. Talvez o que acontece na vida do rico é porque ele sempre não tem o tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. E quando, na realidade, o tempo não é dele, o tempo pertence ao Senhor. Então, há essa situação, o rico na sua insignificância, porque ele passará da mesma forma que o pobre, como a flor da relva. Como diante do sol, que faz secar, faz murchar. Mas há algo muito importante que precisamos ver dentro deste aspecto, é que Tiago aqui está citando Isaías. Vejamos Isaías capítulo 40, versículos 6 ao versículo 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Que permanece. É a palavra do Senhor. Mas Tiago também chama a atenção para o versículo 12 desse capítulo 1. Ele vai falar, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E aí ele mostra por quê. É uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa abençoada, bem-aventurada. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma promessa de uma coroa. Há uma promessa de que o nosso Deus irá nos presentear com uma coroa.
passar por provações. Ele nos conhece, mas para que nós conheçamos a nós mesmos e vivamos a dependência dele, ainda ele nos dá a recompensa de uma coroa, de um prêmio, por essa caminhada em termos da vida cristã. Nós temos em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, todo esse capítulo é muito bonito, mas há uma coisa muito interessante, que Paulo está trabalhando com Timóteo, reanimando Timóteo, dá o exemplo a Timóteo que ele deve agir como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador. Mas quando chegamos nesse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 13, vejamos o que nós temos. 2 Timóteo 2, do versículo 8 até o versículo 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então ele compara. Se você ler todo este capítulo 2 de 2 Timóteo, como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador, mas ele chama a atenção de Timóteo e de todos nós, para lembrarmos do Senhor Jesus. E aí ele coloca: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Há uma coroa para nós, conformidade com o versículo 12 do versículo 12 de Tiago, no capítulo 1. E aqui, no capítulo 2 de 2 Timóteo, está mostrando que nós reinaremos com o Senhor. E diz que ele permanece fiel. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Irmãos, como nós lidamos, ou como estamos nesses dias difíceis, lidando com essa questão financeira? Você que tem muito, como você está lidando com isso? Quando talvez se perceber pessoas bem perto de você está precisando de tanto, ou de pouca coisa para sobreviver ou para se manter, e você tem muito. Ou você está faltando várias coisas de forma econômica. Como você está lidando com essa situação? Precisamos pedir sabedoria ao Senhor para lidar com essas situações, essas provas. Tanto quando os bens materiais faltam, o dinheiro, o emprego, etc. Ou quando Deus nos concede todas essas coisas. Precisamos de sabedoria. Porque em tudo isso, nós estamos sendo provados
para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé. Vamos cantar, meus irmãos, o hino de número 139. Depois o reverendo Marcelino vai estar orando. Altos montes olharei, quem me socorrerá, quem me socorrerá, do meu divino protetor. Auxílio me virá, auxílio me virá, auxílio me virá. No braço forte esperarei do meu amparador, do meu amparador. Por ele o mundo feito está. De tudo ele é Senhor, de tudo ele é Senhor, de tudo ele é Senhor. O pé do servo de Jesus jamais vacilará, jamais vacilará. O Deus que guarda os filhos seus não adormecerá, não adormecerá, não adormecerá. O crente a mão direita está, quem o protege bem, quem o protege bem. Nem sol nem lua o ferirá. Socorro sempre tem, socorro sempre tem, socorro sempre tem. Os inimigos dos fiéis os querem assustar, os querem assustar. O protegido por Jesus, sem medo deve andar, sem medo deve andar, sem medo deve andar. Senhor, somos gratos por todas as dádivas que o Senhor nos tem dado, todas as bênçãos, de forma especial nesta ocasião, ao estudarmos em Tua Palavra, damos-te graças a Deus pela provisão nos recursos financeiros, os quais nos tens dado para que possamos administrar e ter as coisas que são necessárias para o nosso viver. Assim como podemos ver, muitas vezes passamos por situações de dificuldades. Pessoas passam também ao nosso redor por situações de dificuldade, não tendo. Às vezes também muitos de nós temos situações de bem-estar financeiro. E o Senhor nos mostra, nos instrui que devemos saber utilizar bem dessas situações, tanto para a nossa vida particular, pessoal, tanto quanto a Deus, dividindo, podendo a Deus cooperar com outros que não estão em situações favoráveis. Damos-te graças a Deus, porque nessas situações também o Senhor nos dá de podermos suprir uns aos outros, de podermos, ao passar por as dificuldades que quaisquer que passamos, ó Deus, o Senhor nos ensina nesses momentos. Obrigado a Deus que, conforme também diz Paulo, que muitas vezes já passamos por situações de dificuldades
Porém, em tudo, Paulo, quando passa, não nega ao Senhor. Acusado e condenado sem ser malfeitor, ele sofre todas essas situações com dignidade. Em tudo, ó Deus, deixando clara a tua palavra através da boca dele, não difamando, não desonrando ao Senhor, não negando a ti mesmo. Por isso, ó Deus, dá-nos que nesses momentos, seja de favor ou de desfavor financeiro, pelo qual, muito especificamente, o momento em que passamos, possamos honrar ao Senhor em todo momento, em todas as situações. Porque a certeza, Deus, que Paulo coloca de que viver com o Senhor é algo garantido pela fidelidade que nos tens ensinado a viver para com o Senhor. E ainda, Deus, que venhamos a falhar, fazer alguma coisa, Deus, que desonre ao Senhor, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Seja ela, Deus, nossa motivação maior de podermos também permanecer firmes e fiéis para com o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que nos tens feito, as lutas, as provas, os benefícios, que em tudo, ó Deus, contribui para a glória do Senhor e edificação nossa. Obrigado, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, irmãos, família do Senhor, para todos sempre. Amém.